Olá, boa noite. Confira as notícias desta quinta, 23 de julho. Campus recebe royalties com alta, mas o valor é o terceiro menor nos últimos 16 anos. 10 instituições públicas federais e estaduais de ensino consideram improvável o retorno das aulas presenciais em 2020. E mais, infectologista Nélio Artiles nos explica a razão da incidência das doenças respiratórias no período do inverno. Essas e outras informações você confere agora no Folha 1. Os municípios produtores de petróleo receberam nesta quinta-feira os royalties de julho, com alta de até 92,7% entre os municípios da região, em comparação com o depósito feito em junho. Campos recebeu quase 18 milhões de reais, depósito 81,4% maior que o do mês passado. Mas, apesar da alta, o valor é o terceiro menor nos últimos 16 anos. Em comparação com o mesmo período de 2019, quando o Campos recebeu quase 35 milhões de reais, o depósito é 49% inferior. Os valores recebidos por outros municípios da região e uma análise dessa situação você encontra no portal folha1.com.br. Vamos falar da pandemia? As cidades do Norte e Noroeste seguem contabilizando novos óbitos e casos positivos de Covid-19. Com as atualizações dos dados, as regiões somam 466 mortes e 14.381 pessoas infectadas. Deste total, 10.713 pacientes já se recuperaram do vírus. Todos os dias, por volta das 21 horas, o portal Folha 1 atualiza o panorama da pandemia aqui na região. E aqui em Campos, a Prefeitura confirmou ontem 2 mortes e 55 novos casos positivos de Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico, 2.606 pessoas já foram infectadas desde o início da pandemia. No município, são 160 óbitos confirmados, enquanto outros 3, considerados suspeitos, seguem em investigação. O Departamento de Vigilância em Saúde também investiga 7.790 casos de síndrome gripal e 200 de síndrome respiratória aguda grave. Ao todo, 1.846 pacientes já se recuperaram do vírus e 2.435 casos suspeitos foram descartados. E nós agora vamos ao noticiário policial. Policiais civis da 146DP deflagraram a Operação Refrenata 3 com o objetivo de cumprimento de mandados de prisão em diversos bairros de Guarulhos. 3 pessoas foram presas através de prisão preventiva pelo crime de homicídio em crimes cometidos no ano passado e também este ano. Já os policiais militares apreenderam na manhã desta quinta-feira 20 tabletes de maconha e prenderam 2 suspeitos na Avenida Carlos Alberto Chebab, em Guarulhos. A polícia conseguiu interromper uma transação de tráfico de drogas após denúncia. De acordo com a PM, um homem chegou em um carro modelo Kia Soul, desembarcou e acenou para um carroceiro que estava no local. Os 2, segundo a PM, mexeram em um mato que estava na carroça e retiraram uma sacola plástica. Nesse momento, os militares fizeram a abordagem e encontraram os 20 tabletes de maconha dentro da sacola. Os suspeitos e o material foram encaminhados à 134DP, onde a ocorrência foi registrada. E apesar do calor que temos registrado nos últimos dias, no período da noite, a temperatura começa a cair, não é mesmo? Esse comportamento do tempo no inverno acaba colaborando para o crescimento das doenças respiratórias. O infectologista Nélio Artiles nos enviou um vídeo explicando a facilidade com a qual pegamos a famosa gripe nessa época do ano. Com a chegada do outono e inverno, há uma mudança na característica do ar que respiramos. O ar ele fica mais seco, ele fica mais frio, e isso muda completamente a forma como a nossa respiração ocorre. A fisiologia respiratória, quando o ar entra nas nossas vias aéreas, ele vai se adequar às condições internas. Então, o ar precisa ser aquecido, precisa ser umidificado, e com essa mudança do ar, nós também vamos mudar a forma como as células vão funcionar. Então,
o muco muda, as secreções normais, seja das fossas nasais, da região da orofaringe e dos brônquios, tudo altera. E aí você passa a ter uma produção diferente para aquecer, para umidificar o ar que está entrando, que de uma certa forma interfere na facilitação de entrada, por exemplo, de germes, por exemplo, de micro-organismos, como por exemplo vírus, principalmente, que é muito comum nessa época, e também bactérias. Sempre importante a participação do Dr. Nélio Artiles aqui em nosso telejornal. Nós seguimos falando de educação. Em manifesto coletivo publicado nesta quarta-feira, os reitores de 10 instituições federais e estaduais de ensino se posicionaram considerando como bastante improvável o retorno da atuação presencial em 2020. Entre essas instituições estão IFE, UENF, UF e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que possuem campus aqui no município de Campos. Segundo o documento, a continuidade das atividades curriculares de ensino deverá ser exercida em caráter emergencial apenas por meio de mecanismos de mediação tecnológica. Vamos falar de saúde? Após a campanha nacional de vacinação contra a gripe, a Prefeitura de Campos, através da Secretaria de Saúde, disponibiliza as doses restantes para toda a população. Para facilitar o acesso, a vacinação voltou a acontecer hoje também em modelo de drive-thru na UENF, das 9 às 15 horas. Pode receber a dose qualquer pessoa, desde que apresente documento de identidade e CPF, além de informar o endereço. Já as crianças de 6 meses a 6 anos incompletos podem receber a vacina na cidade da criança de forma exclusiva e, o melhor de tudo, sem a necessidade de agendamento. Então, se você quer se vacinar contra a gripe, esses são os canais, os mecanismos nesse momento. Bom, nós agora vamos àquele rápido intervalo e voltamos rapidinho revendo uma entrevista que fez bastante sucesso quando foi exibida aqui em nosso telejornal. Até já!